Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Mulher Pode. Eu sou Nédia Alves, comunicadora, apresentadora, criadora de conteúdo nas redes sociais, palestrante e eu costumo que também sou incentivadora de pessoas. Eu faço questão de incentivar as pessoas que cruzam o meu caminho. De críticos, o mundo já está cheio, então vamos incentivar aqueles que fazem parte da nossa trajetória de alguma forma, não é? Começaremos a partir de agora mais uma edição do nosso podcast. Já começo pedindo para você se inscrever no canal. Tem aqui o canal do YouTube, mas vocês também poderão acompanhar na íntegra através do Spotify e os cortes em todas as plataformas digitais. TikTok, Instagram, tem o Pinterest, Facebook. Estamos realmente em todos os lugares para facilitar a entrega do nosso conteúdo. Faz o seguinte, logo agora no início desse vídeo, deixa eu falar para você qual o tema que nós vamos apresentar agora. A gente vai conversar hoje sobre transformar desafios em vitórias. Você é uma pessoa que tem aprendido a transformar desafios em vitórias? Ou você é uma pessoa que gostaria de aprender na prática, ouvindo histórias de pessoas que vivenciam isso para que você possa aprender de alguma forma? É sobre isso que a gente vai conversar. Pega o link, já compartilha nos grupos da família, grupos dos amigos, da empresa, todos os grupos aí do WhatsApp, das pessoas que você gosta, das que não gosta também, pode mandar para todo mundo. E deixa o joinha. É importante que você faça isso porque o YouTube ele acaba reconhecendo que é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. E quando nós nos unimos para compartilhar conteúdos como estes, significa que nós estamos contribuindo com a jornada das pessoas que estão nos acompanhando, tá? Mas vamos lá. O podcast, nós que fazemos parte desse podcast, nós acreditamos que a mulher, ela pode fazer as pazes com a vida, ela pode crescer com os desafios e ela pode respeitar a sua essência. E eu convidei uma mulher que é muito a cara desse podcast. E ela vai falar sobre transformar desafios em vitórias. Gente, superação é a capacidade de enfrentar dificuldades, superar obstáculos, transformar situações adversas em oportunidades de crescimento e aprendizado. É um tema universal e que ressoa profundamente com as experiências humanas, pois todos nós, em algum momento, nós enfrentamos desafios. E felizes daqueles que transformam os desafios em degraus. Porque os desafios, eles são excelentes professores, nos entregam excelentes aprendizados. Marta Sueli, seja bem-vinda ao Mulher Pode. Meu Deus, eu já estava aqui, ó, a mão suando. Não combina com você, Marta. Ela vai falar meu nome, ela vai falar meu nome. Ai, Nédia, que honra, né? Que honra e que satisfação estar aqui hoje com você. E como eu falei no início, né? Que volta o mundo dá, a vida dá. E como é gostoso essas voltas, Eu né? sou fã das voltas que o mundo dá, porque é fantástico. Eu já conheço Marta, já tem algum tempo. Nós temos amizades em comum e nós temos histórias também em comum. E o interessante é que uma mulher de força, uma mulher de garra, uma mulher de determinação, ela atrai outra para a sua caminhada, ela atrai outra para a sua vida. E é um grande engano, Marta, quando uma mulher acha, por algum motivo, que ela compete com outra. Ela não imagina o quanto de energia ela está perdendo quando ela se enxerga competindo com outra mulher. Mas seria muito bom que ela soubesse que quando ela une a força dela com a força de outra mulher, elas crescem juntas e muito mais fortes. Por isso que eu fiz questão que você estivesse aqui comigo hoje. Gente, vamos lá, vamos começar a conversar com Marta? Vocês vão gostar do que vocês vão ouvir aqui hoje, viu? Vamos lá. Marta, ela vem vivenciando uma jornada desafiadora. Eu acredito que desde sempre? Desde sempre, né? Ex-gerente comercial, foi CLT por 19 anos, coach, vendedora nata. Hoje ela é empresária de sucesso no ramo moveleiro, mãe de Malu, de 13 anos, e dos gêmeos Júlia e Júlio, de 8 anos. Acreditem, o currículo é bem mais extenso. Marta desistiu de casar, presta atenção, ó. Marta desistiu de casar, faltando 5 dias para o casamento. E diz que sua risada encabula até palhaço de circo. Isso é verdade. Isso é verdade? Então vamos lá. Verdade. Vamos lá, Marta. Marta, com quantos anos você ingressou nessa empresa onde passou 19 anos? Que no caso a empresa que você era CLT. Né? Sim, foi. Uma vida. Uma vida. Aos 17 anos, Nédia. Com 17 anos você começou. Com 17 anos eu comecei nessa empresa como vendedora, aprendiz, né?
E foi bem engraçado que quando eu comecei, eu acho que o dono da loja talvez olhou e fez, é tão nova, será que vai dar certo? Ó, você vai ficar meio período. Começou meio que comendo, né? Eu não sei se Isso. vai funcionar, É. então... Aí eu cheguei no final do dia, eu disse, eu posso ficar o dia todo? Ele disse, não, porque a gente programou para o meio. Eu disse, o senhor não precisa me pagar o período completo, só metade. Pode. Primeiro mês, quando fui receber o meu olerite, o salário completo. O senhor falou que só ia pagar meio período. Ele, mas você desempenhou muito bem e a gente vai lhe pagar completamente, então fiquei o período completo, nunca fiquei Eu meio preciso período. fazer uma fala, e preciso lhe interromper para fazer uma fala, Marta. É porque o mundo, ele tá cheio de pessoas tão mais ou menos, que fazem as coisas tão mais ou menos, que quando você encontra uma pessoa que faz bem feito, ou até mais do que ela poderia fazer, não é deveria, é até mais do que ela poderia fazer, essa pessoa se destaca. E seria muito bom que as pessoas levassem isso em consideração. E eu estou falando em todas as áreas da vida. Quando você faz um pouco mais e você faz bem feito, você se destaca, porque o mundo está cheio de pessoas mais ou menos, entregando serviços mais ou menos. Exatamente. Aí você fez lá um acordo para receber só por meio período, recebeu como se tivesse trabalhado o período completo. De fato, eu trabalhei o período completo, mas foi o período completo também aprendendo, né? Aprendendo. Mas, no final, ele reconheceu, nesse momento, ele reconheceu que deveria me pagar completo, porque eu me dediquei. Eu acho que, na verdade, só a atitude. Porque hoje, poucas pessoas, elas querem chegar e dizer assim, tem algo que eu possa aprender e depois você vê se dá certo e me paga? Não, já quer chegar e dizer assim, quanto eu vou ganhar e o que eu vou fazer? Ah, é para fazer isso eu não faço, eu só faço. Escolhe, né, o que quer fazer. E naquela época, a gente tá falando aí de quantos anos atrás? Eu tinha 17 para 40 são... 17 para 40, 23? 23 anos, é, isso mesmo. Há 23 anos atrás, sem eu nunca ter trabalhado, primeira experiência, eu já tinha uma atitude diferenciada. Eu acho que ao longo do podcast aqui, que a gente vai conversar, o pessoal também vai poder conhecer um pouco mais dessa história e ver o quanto que a atitude, quando a gente decide agir de forma diferente do que a manada age, o quanto que faz diferença na nossa vida. E não importa o tempo. Foram 19 anos. Ao longo aqui a gente vai conversar aí. Sim, sim, exatamente. E outra coisa, Marta, quando você estava trabalhando para outras pessoas, mas você não se posicionava como a pessoa que estava lá apenas pelo salário. Não, você nunca. Estava aprendendo. Nunca estava aprendendo. Quantas coisas a gente não aprende justamente enquanto você está ali trabalhando na empresa que não é a sua empresa, é a empresa da outra pessoa. Mas a outra pessoa está disponibilizando para você a oportunidade para você não só crescer profissionalmente, nem pessoalmente também, porque contribui com todas as áreas da vida, mas você também vai aprender dentro de um negócio como é administrar e estar dentro de um negócio. Exatamente. E dentro dessas oportunidades que a vida foi colocando desde quando eu comecei a trabalhar, dentro desse negócio, eu participei em várias áreas. Eu entrei como vendedora, depois eu fui para gerência, depois eu fui para compradora, abrimos uma filial e eu à frente de tudo. No marketing, eu fui por muito tempo a cara do Instagram da loja. Instagram é esse que eu praticamente que forcei para fazer, que a empresa não tinha esse olhar. Então, quando eu olhava para aquele negócio, eu não olhava para ele como se ali... Não, eu estou aqui para fazer só o que me pedem. Inclusive, teve uma fala uma vez do dono, que ele falou assim, nossa, você tem uma visão para o meu negócio que nem eu tenho. Para mim, tá bom que já tá, ou menos que isso. E eu enxergava muito longe. Só que eu dizia que ia me aposentar lá, né? Isso é um assunto... Lá para um pouco mais adiante. Você visualizava ser dona do seu próprio negócio nunca, um dia? Nunca. Eu dizia que ia me aposentar lá. Muitas pessoas me perguntavam. E eu dizia, não, aqui tá bom e eu vou me aposentar aqui. Esse era meu pensamento. Você lidava com os clientes, você lidava com tudo que acontecia com você quando você trabalhava lá na CLT, como se você fosse a dona da empresa? Exatamente. O carinho que você assim. tinha pelas pessoas. Essência de dono, pensamento de dono, ação de dono. E aí, quando nós somos assim, vem aqueles nomes, né? Baba-ovo, quer ser melhor, puxa-saco. Mesmo eu não tendo a visão e o pensamento de que um dia eu teria o meu próprio negócio, mas eu sempre Você não economizava na hora de entregar o seu melhor? Nunca. Também nunca fui a pessoa de chegar e dizer assim, estou fazendo isso e não recebo para isso, não me reconhece para isso. Não, eu só fazia. Qual era a sua linha de pensamento, Marta?
A linha de O que você pensava? O que eu se passava na cabeça de Marta para que ela pudesse entregar-se profissionalmente daquela forma, mesmo sendo CLT? Eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo e aquela empresa que eu trabalhava era o melhor que eu alcançava e que eu conseguia ter. E eu dizia assim, eu não tenho grandes formações, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho nada. Eu vou para onde? Então eu vou me dedicar aqui, porque essa é a melhor empresa e eu vou me dedicar aqui e fazer o meu melhor aqui. E a fala vinha de que eu ia me aposentar lá. Então, se eu tinha esse pensamento, é lógico que eu queria cuidar e amar, e zelar, e fazer, e entregas. A minha entrega ela era muito mais que extraordinária, era sem medidas. Então, em CLT, o único local que você trabalhou foi lá? Não, teve outro local que eu trabalhei. Na verdade, eu dei uma pausa nesses 19 anos. Eu dei uma pausa que eu saí uma época, porque eu fiquei um pouco triste, porque eu fazia, mas eu não via essa contrapartida. E aí, eu muito imatura, vou sair. Aí saí, trabalhei em outro lugar, mas não deu certo. E eu voltei. Quando eu pedi para retornar, eu falei, né, que pela minha imaturidade eu tinha saído, mas que lá era um local bom, que realmente foi. Afinal de contas, eu fiquei muito tempo, né? Era um local muito bom. E que queria voltar. E ele disse, olha, das pessoas que já trabalharam aqui, a única que eu aceito voltar é você. O bom filho a casa torna. E aí foi onde Você deixou as portas abertas? Foi, deixei abertas. Mesmo sendo um perfilzinho assim, bem... Mas eu sempre fiz o meu melhor e aí não tem como, né? Quando a gente faz o melhor, quando a gente se entrega de verdade, as portas, elas ficam abertas. Marta, você teve muito contato com outras pessoas. O network, o contato com empresários, o contato com clientes, o contato mesmo humano com todas as pessoas que fizeram parte ali da sua jornada durante aqueles 19 anos. Você acha que... Acha não, que eu imagino até um pouco da sua resposta. Mas esse network, esse contato com essas pessoas fizeram bastante diferença para você? Foi quem me fez estar aqui. Sabe aquela máxima que a gente diz assim, eu sou vendedora e eu sei vender essa xícara da melhor forma. Mas a melhor forma de você vender nem é o seu produto, é você mesmo. E eu acho que eu fiz isso muito bem. Através tanto dos clientes, como gerentes de fábricas, dono de fábrica, representante comercial. Tanto que eles começavam a perguntar, e aí, quando vai abrir a sua loja? E eu dizia... Percebiam seu interesse, sua desenvoltura, seu carinho com as pessoas. Isso. Então, nessa jornada, foram muitas pessoas que eu fui conhecendo, que eu fui me aproximando e que a gente foi construindo relacionamentos. E a gente nunca tem noção de que hoje eu me conecto com você e eu não sei amanhã o que nós duas vamos estar fazendo juntas. Não, a gente não faz ideia. Por isso que a gente tem que, cada vez que a gente tiver a oportunidade de estar perto de alguém, que a gente possa fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor. Como eu trabalhei como compradora também, e é muito comum, não sei, assim, no meio, né? Os compradores, eles agirem de certa forma errada. Eu compro de ti, ele está comprando para a empresa, eu compro se tu me pagar X. E isso foi uma prática que eu nunca fiz. Então, eu ganhei muito respeito das Olha fábricas. A experiência que você foi adquirindo na prática. Você não precisou ter um CNPJ para que você pudesse aprender na prática como ter uma empresa, como agir com o cliente, como ter contato com as pessoas que estavam ali, não só para comprar, mas também para vender. Você usou o CNPJ de outra pessoa, estou falando usando, mas não é na forma pejorativa. Você usou o CNPJ de outra pessoa para que você fizesse daquela empresa também uma escola. E eu imagino que o dono daquela empresa, ou donos, ficaram também muito felizes por ver a sua entrega. Quando foi para você sair? Como foi que essas pessoas receberam essa notícia? Realmente, eu costumo dizer que eu já empreendia desde nova. Eu costumo dizer que eu empreendia no CNPJ de outra pessoa, porque a atitude realmente era essa. E quando foi para mim sair, já ao longo dos anos, né, já tinha passado muito tempo, então eu não sei se eu já entro aqui numa história. Já pode. Entro nessa pode história, sim. né? Nesse momento, então eu vou entrar aqui numa história. Quando eu estava em busca de alavancar o marketing da empresa, e eu buscava pessoas que soubessem como usar o Instagram. Eu sabia que o Instagram era uma ferramenta poderosa dentro de um negócio, mas não sabia como fazer. E aí, usando do network, ligando para representante, você conhece? Aí um amigo disse, olha, tem 2 meninas que eu conheço lá em Garanhuns, que são muito desenvoltas nisso. Então, vou te passar o contato. E aí, liguei para elas, perguntei o que elas poderiam me ajudar e elas começaram a me auxiliar nesse sentido. Aí, quando elas me conheceram, elas enxergaram algo diferente em mim. E um belo dia, elas fizeram a seguinte pergunta. Marta, você tem clareza
do potencial que você tem. Aí eu olhei assim pra ela e fiz, não, Marta, tu tem tanto potencial, tu coloca tanta energia nesse negócio, que eu acho que tu tá se limitando um pouco, achando que a vida vai ser só isso aqui. E aquela pergunta... Aquilo ficou reverberando na sua cabeça. Foi. E aí eu fui e falei pra elas, mas o que eu posso fazer? Aí elas, vou te indicar um livro e alguns perfis de Instagram. Mas eu acho que tu consegue já começar compartilhando tua jornada, tuas experiências no teu Instagram. Tu entra nessa parte depois. Incrível, né? Veio uma coisa que já foi puxando outra. E aí, nessa busca, dentro do... procurando ver, foi quando eu li o primeiro livro e tal, e aí eu fui vendo que eu tinha um potencial que eu não enxergava, mas elas enxergavam. E elas conseguiram enxergar além de você. Exatamente. Então, na hora que foi para mim sair, não foi tão difícil, tão desafiador, porque eu já estava vivendo uma jornada. Você já tinha um novo posicionamento nas redes sociais. Sim. É como se você já estivesse preparando até as pessoas que já trabalhavam ali com você. Sim. Eu acho que eles já imaginavam, olha, eu acho que Marta, a qualquer momento, ela vai voar. Sim, até porque... Então, vamos lá. Até porque quando eu comecei essa jornada, acho que eles foram percebendo isso e aí levantou uma pontinha do ciúme. Normal do ser humano. Até porque você era uma joia na mão deles. Sim. Então, assim, aquele ciúme, aí veio uma atitude que foi dizer assim, aqui dentro da empresa. Porque quando eu comecei uma jornada, eu queria compartilhar aquilo com as pessoas, com a equipe. Porque quando você cresce, você quer que os outros cresçam. Exatamente. E aí chegou o ponto que ele falou, sobre esses assuntos aqui, eu não quero que você mencione e nem trabalhe esse tipo de ferramenta. Eu era gerente da equipe, então eu me via na posição de desenvolver aquelas pessoas. Desenvolver a equipe. Porque eu acredito que a pessoa, quanto mais ela se desenvolve, mais ela quer mais. Mas ela produz. Ela produz e não me importa se ela vai ficar lá 10, 5, 6, mas ela vai produzir enquanto estiver e depois, se ela for para outro lugar ou fazer outra coisa. Será que o que acontece com algumas pessoas, não vamos generalizar, mas será que o que acontece, Marta, com algumas pessoas, será que não seria o medo de desenvolver tanto a equipe, fazer com que a equipe reconheça tanto o seu potencial e esse medo de perder essas pessoas, fazer com que elas reconheçam que elas são capazes de muito mais? Será que é isso? Sim, acredito que sim. E aí, quando eu me deparei com essa informação de que eu não poderia mais fazer aquilo. E engraçado que mesmo nessa jornada eu queria desenvolver as pessoas e crescer o negócio. Eu queria aplicar coisas novas, mas fui poldada. E aí foi onde aquela música fez parte muito disso. Eu aprendi a voar, eu aprendi... E aí eu disse, meu Deus, eu tô sabendo voar. E por que eu vou ficar aqui me limitando dentro desse negócio, se esse negócio não tá mais alcançando o que eu quero? Aí foi quando você percebeu que chegou a hora de fechar o ciclo. De fechar o ciclo. Aí, como eu já estava nessa jornada, foi tranquilo, porque na época que eu saí, não foi para colocar a loja. Então, foi tudo bem. Foi muito bem, foi muito bem tranquilo. Muito bem tranquilo. Na realidade, Marta, eu consigo enxergar o seguinte, era como se Deus já estivesse preparando a sua base, preparando você por dentro, porque eu imagino que dessa sua jornada você trabalhou muito a sua mente, sim, a sua mentalidade, sim, trabalhou muito as suas emoções, porque gerir um negócio precisa também saber gerir as emoções. Tem que gerir tudo isso. É a base. Não, e principalmente começar como eu comecei, do zero. Exatamente. Sem nada. Do zero mesmo. Do zero mesmo, né? Sem nenhum real, como diz a história, né? Pois é. Então você já vinha se preparando ali emocionalmente, já vinha estruturando a sua base e já era a vida te preparando para poder receber algo maior. Exatamente. A base tem que estar estruturada, porque se a base não estiver estruturada, você sabe o que acontece, né? Tudo desaba. Tudo. E depois você se pergunta, e agora por onde eu vou começar? Mas pode continuar. Pois é, até porque vem a fala da minha mãe, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E aí, como sair agora para sair do certo para o duvidoso? Para o duvidoso. Aquela crençazinha que foi instalada lá atrás, sem maldade, até porque quando um pai ou uma mãe coloca chega com uma frase como essa, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, essa pessoa está fazendo isso com o intuito de proteger. É com cuidado, a pessoa não entende que está limitando, que ali é uma crença limitante que está sendo colocada naquela criança. Isso. Mas aí você lembrou daquela frasezinha, reverberou na vida adulta. Exatamente. Gente, é o seguinte,
Intervalo, coisa rápida, segundos. E eu volto já já, continuando esse bate-papo com a Marta Sueli. Se vocês acham que já ouviram muito, vocês precisam continuar conosco, porque a coisa vai começar a ficar interessante a partir do nosso próximo bloco. Até já. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões. Há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. Falei para vocês que era rapidinho, voltamos com o nosso Mulher Pode, o nosso podcast. Se você ainda não compartilhou o link deste episódio, compartilha com todas as pessoas que estão aí nos grupos do seu WhatsApp, deixa uma curtida, ativa as notificações, porque aí a cada episódio que nós colocarmos, vocês ficarão por dentro de tudo, tá? A gente vai continuar conversando aqui com Marta Sueli, porque a conversa aqui hoje vai render. Marta, a gente vai falar sobre aquele lugar que ninguém gosta de estar, mas que praticamente muitas pessoas já passaram em algum momento, que é o fundo do poço. Algumas pessoas, inclusive, chegam a ficar lá alojadas por um tempo, algumas até decoram, de tanto que se acostumam com aquela situação. E outras enxergam que o fundo do poço é uma excelente oportunidade para você refletir sobre sua própria vida. E você pode até deixar lá mesmo enterrada uma versão sua e uma outra sair de lá. Quando você olha para cima, você percebe que a única opção que você tem agora realmente é subir. Marta, fazendo as contas aqui rapidinho, seus filhos eles nasceram durante o período em que você era funcionária da loja. Gente, olha a situação aí, tá? Como foi para uma mãe solo criar 3 filhos e ainda como CLT? Abra o coração. Então, usar a palavra desafiador é pouco. Dizer que foi muitos desafios, porque isso todo mundo já sabe, né? Mas eu costumo dizer que existiu uma mãe, que foi a mãe de Malu, até ela ter os 5 anos de idade. A primeira vez que eu fui mãe, então fui mãe solo, nesse período. E naquele momento era como se fosse um conto de fadas. Ah, mãe de primeira viagem, a menininha e tal. Como se fosse a bonequinha. Como se fosse a bonequinha. Mas depois que vieram os gêmeos, e aí eu me vi com 3 filhos, sozinha, e 2 bebês. Malu tinha 5 anos e eram 2 bebês. E trabalhando como CLT. Primeira coisa que aconteceu foi eu tirar realmente a licença maternidade, porque de Malu eu não tinha tirado, então eu tirei a licença maternidade. E eu digo que hoje eu tenho consciência de que eu vivi um momento de depressão, né, depois da gestação dos gêmeos. Depressão pós-parto. Só que eu não tinha... Eu não tinha coragem de pedir ajuda. Porque eu sempre fui muito forte. Eu sempre fui em busca de tudo. Tudo eu dava um jeito. Então, tudo eu botava no meu peito e levava. Um jeito. Isso. E naquele momento eu vivi muito... Foi um período, assim, de vale mesmo. Muito vale. De solidão, de arrependimento, de deserto. De arrependimento. Não de ter os meus filhos. Jamais. Que do lado bom de tudo isso é exatamente os filhos, né? E foi exatamente depois deles que a minha vida ganhou um novo sentido. Mas foi um momento, assim, muito desafiador. Você sair de casa todos os dias, trabalhar o dia inteiro. Eu trabalhava fora. Quem ficava com seus filhos? Um período ficava uma babá, depois eu coloquei na creche, hotelzinho, depois babá de novo. Aí, quando eu pensava que estava dando tudo certo, olha, não tem quem fique com os meninos hoje, a babá não veio, volta para casa, corre, eu me desesperava, chorava. Enfim, muitas coisas. E o pior, assim, das fases é quando eles adoecem, né? Aí a gente fica... Fica louca. Fica louca. E era dose dupla. Tinha Malu com 5 anos e dose dupla de bebês. Então, esse foi o período mais desafiador que eu posso falar que eu vivi na minha vida. Nada do que eu já vivi. Eu tenho 39 anos. Qual a maior lição que você tirou desse fundo do poço, Marta? A maior lição foi a de fé. Eu lembro que uma noite eu estava muito desesperada, os dois muito doentes. E eu chorava na cama, chorava pedindo uma luz, assim, do que fazer. Porque isso entra várias coisas. O emocional, o financeiro, a rede de apoio,
né? Então, eu chorava desesperada na madrugada e clamando a Deus que Deus colocasse uma solução para aquela dor, para aquilo que eu estava vivendo. E aí, eu peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone, uma pessoa que nunca mandou uma mensagem para mim. Nunca. Inclusive, foi a única mensagem até hoje que chegou. E nem foi uma mensagem, foi uma foto de uma mensagem, de uma reflexão. E a reflexão dizia exatamente assim: as tuas lágrimas serão secadas. Chegou assim. Assim, do nada. A eu pessoa li que o não texto, tinha o hábito de mandar? Não, até um empresário na cidade. Eu nem tinha um contato, nada. Pelo Facebook, chegou, plim. Quando eu abri, era 2h pouca da madrugada. Na mensagem, o centro da mensagem era dizendo exatamente isso, que as minhas lágrimas iriam ser secadas, que aquilo ia passar. No outro dia, quando eu fui contar para minha mãe, eu falei para ela, ela disse, tá vendo? E assim, a maior lição que eu tiro é exatamente a fé de acreditar que aquilo vai passar. É um vale. A nossa vida é picos e vale. E aquele vale, eu sabia que ele ia chegar ao fim. Só que no momento do desespero, a gente não sabe como sair. Então, é onde entra a fé. Porque quando eu não sei mais o que fazer e como fazer, eu tenho que ter fé que vai dar certo. Confiar. Então, confiar. A maior lição que eu tiro, por isso que hoje, quando aparece qualquer desafio bobo... Você fala, nossa, isso aí não é nada, não é fichinha. Vou passando pela prova e dando glória a Deus e eu sei que vai dar certo. Porque eu superei um momento que eu não achava que eu ia aguentar. Ô Marta, e como foi para você continuar sendo fiel aos seus valores e tomar a decisão de cancelar um casamento nas vésperas? É incrível. O que fez você cancelar? É incrível quando eu paro para pensar nisso e até hoje as pessoas, assim, elogiam, né? Nossa, como você foi corajosa. Eu acho que quando a gente tem muito forte os nossos valores e quando algo aparece que vai de encontro, você só aceita se você realmente não tiver a certeza. Mas quando você tem certeza, você diz não. E engraçado que quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que nessa desistência do casamento houve uma traição. Porque só se acha que vai que terminar relacionamento só acaba por causa de traição. E não teve traição. No meu relacionamento com o pai de Malu, não houve traição. Não tenho nada a me queixar em relação ao relacionamento. Mas existe um valor muito forte, que é o da verdade. E ele mentiu em um determinado assunto. E quando eu soube daquela história, eu disse, eu não quero. Porque eu sabia que mais na frente ia vir outras mentiras, outras mentiras, outras mentiras. E era um casamento que ele não ia se sustentar. Depois de uma mentira, como acreditar numa pessoa? Não tem como. Não tem como. E aí foi quando eu disse, não vou casar, tá desistido do casamento. Não foi fácil. Passei um período aí muito desafiador novamente, né? De cama mesmo, assim, porque morar numa cidade com 40 mil habitantes, né? Praticamente todo mundo conhece todo mundo. E você se ver grávida de 3 meses, estava com casamento marcado. E de repente ter que ligar para todo mundo, falar que não ia ter mais o casamento e devolver os presentes que tinha ganho, aquela situação. Você tomou essa decisão também de devolver todos os presentes? Tudo. Teve algumas pessoas que, não, você não vai para sua casa com a sua filha, pode ficar, o presente é seu. Mas outras não. Outras pessoas aceitaram mesmo os presentes. Isso. Eu imagino que você precisou mergulhar muito no seu autoconhecimento para que você pudesse não só sair do fundo do poço, mas nunca mais voltar para lá. Exatamente. Como foi essa jornada? Essa jornada liga aquele ponto que nós falamos no primeiro momento, que foi exatamente essas amigas. O primeiro livro que elas me indicaram, que foi O Poder da Ação. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, tem jeito. Começou a despertar Começou a despertar. Eu disse, meu Deus, tem jeito, eu vou mudar. E nesse momento, era a mudança que eu estava buscando, era uma mudança financeira. Porque dar conta de 3 filhos... Não tinha como você não pensar no fator financeiro. Era o financeiro. E eu, quando eu olhava para os 3, eu dizia assim, e o futuro, como vai ser? Será que eu vou conseguir pagar o estudo deles? Será que eu vou conseguir manter essas crianças até ficarem de maior e tal? Então, era o financeiro. E naquele momento também, eu estava vivendo um momento muito desafiador do lado financeiro. E aí, eu comecei lendo. Só que quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E foi na busca na internet que eu encontrei você, que eu já conhecia, né? A gente já conhecia, assim, não de ver, mas já conhecia. E eu fiquei ouvindo aqueles vídeos, aquelas reflexões. Eu digo, minha Nossa Senhora, essa mulher, ela tá mostrando que tem um caminho, né? E eu não parei essa jornada.
Isso Você foi percebe que 2019, quando eu você acho. começa a iniciar uma jornada de autoconhecimento, quando você vai se colocando à disposição da vida para aprender, a vida vai colocando conteúdos, pessoas e situações diante de você que era justamente o que você estava precisando, chega na hora em que você está pronto para receber. Às vezes eu me deparo hoje com conhecimentos e eu digo assim, poxa, por que que eu não tive acesso a isso aqui lá no passado? Porque você não estava pronta, Nédia. Porque na sua cabeça não existia um terreno fértil para receber essas sementes com essas informações. Você tem que estar pronto. Aí você começa a observar também que até o seu círculo de amizades, o meio em que você vive, você vai meio que fazendo uma limpeza. Algumas pessoas vão se retirando para deixar o lugar vazio e outras pessoas vão chegando, se encaixando, que são aquelas pessoas que estão fazendo sentido na sua caminhada naquele momento. Exatamente. Aí foi no momento que Nédia Alves também entrou na sua vida. Apareceu, exatamente. Naquele momento, e quando eu estava vivendo aquele projeto do Mulheres Renovadas, que você foi fazer a palestra lá em Lagedo, né? Ali eu estava como CLT ainda. E aquele projeto ali, nada mais era do que algo que eu estava vivendo, que eu estava querendo, sempre com essa ânsia de colocar para as pessoas, existe um caminho, pode, vai dar certo, né? E ajudar outras pessoas. E quando eu iniciei esse processo do autoconhecimento, eu não parei mais. Então, foi exatamente ele que foi tirando as vendas dos seus olhos. Dos meus olhos, do que eu não estava enxergando, do que eu tinha para viver, né? Do que eu poderia viver e também de ofertar para os meus filhos. Então, foi assim, o ponto... Se hoje eu puder dizer a qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer pessoa, o que você fez para sair de onde você estava e estar onde você está hoje? Qual é a chave principal? Investir no autoconhecimento. Eu digo para todo mundo, invista. Tem que investir no autoconhecimento. Tempo e dinheiro também. E ter disposição também para as dores que surgirão ao longo dessa caminhada. Porque às vezes as pessoas acham que o autoconhecimento... Tem gente que acha que o autoconhecimento é uma receita de bolo. Outras pessoas acham que autoconhecimento não é só a receita de bolo, mas que ela é um conto de fadas. E não é nem uma coisa e nem outra. Primeiro, não existe a receita de bolo. O autoconhecimento, o processo de autoconhecimento que acontece para Marta não é o mesmo que acontece para Nédia, não é o mesmo que acontece para Maria, não é para você que está aí nos acompanhando. É algo muito individual que você vai descobrindo sobre você. Autoconhecimento é sobre o quanto você conhece de si. Né? E quando eu falo sobre não ser um conto de fadas, é porque você vai começar a se deparar com coisas que você gosta e outras que você não gosta tanto. Inclusive suas falhas, para que você possa melhorar as suas falhas, para que você possa evoluir nas suas falhas, porque não tem como você evoluir apontando os defeitos das outras pessoas, tem? Não, de jeito nenhum. Marta, se você não se autorresponsabilizar pelo destino que você mesmo traçou com as suas ações, você não vai ficar ali sempre. Fica ali sempre, fica naquele limbo. E muitas vezes você percebe que a sua vida nem vai para frente, nem vai para trás, fica ali. A vida, ela não progride, a vida, ela não dá um passo a mais, e às vezes você fica se perguntando por quê, por quê. Existem algumas chaves que precisam ser viradas ali, né? Marta, como foi para você, financeiramente falando, conseguir dar conta dos 3 filhos, sendo uma CLT, passando por um processo de autoconhecimento? Eu imagino o burburinho que estava na sua cabeça. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. No momento em que eu comecei a viver esse processo, era buscando esse desenvolvimento financeiro, foi onde mudou os hábitos e comportamentos em relação ao dinheiro. E a aí, mentalidade também. A mentalidade muda. E aí começou a sobrar o dinheiro para investir. Foi um período de plantação mesmo. Eu investi aí em torno de 50 mil reais só em cursos, trabalhando como CLT. Trabalhando como CLT. Passava um curso aqui no cartão, outro curso ali no cartão, ia pagando, ia fazendo, até que cada curso que eu fui fazendo foi um degrau. Eram degraus que eu ia subindo, uma escadinha. E abrindo novas janelas, Isso, entregando novos drivers, é isso mesmo. O conhecimento, ele realmente é transformador. Sempre que as pessoas perguntam assim para mim, qual o segredo de você transformar de fato a sua vida? O segredo é o conhecimento. Ele vai fazer você chegar a drivers que estão dentro de você, a janelas que estão dentro de você que você não imaginava que você teria. Quando você descobre a capacidade que você tem, as habilidades que você tem,
Você nunca mais, uma mente depois que ela expande, você nunca mais volta a ser o que você era antes. Você olha diferente para você olha diferente para as pessoas que cruzam o seu caminho, você reage diferente a tudo aquilo que lhe acontece. Gente, quando a gente fala sobre Marta, a gente não fala só sobre uma vida de superação no campo profissional, mas a gente fala também do campo espiritual e a gente fala também do campo pessoal. Você terminou esse relacionamento, você enfrentou sua vida com os seus 3 filhos e não se abriu mais para relacionamento. Foi isso, Marta? Fechou as portas? Olha a risada dela que constrange. Fechou as portas para balanço? Por Como enquanto, foi isso? por enquanto. Por enquanto, né, Marta? É por enquanto, gente. São por várias enquanto. caixinhas? É. Por enquanto, a caixinha do amor, eu deixei ela fechadinha. Você está focando agora no trabalho, não é isso? Como tem sido com os seus filhos, desde que você saiu do seu trabalho de CLT? Como eles têm enxergado isso, essa decisão sua de ter saído da empresa? Como eles enxergaram? Olha, nos primeiros dias, quando eu saí da loja, foi assim, felicidade geral. Felicidade geral? Felicidade geral. Eles ficaram super felizes. Porque eu fiquei um período em casa, né? Fiquei com eles. E trabalhava de casa também, porque a loja veio depois. Então, ficaram super felizes. Hoje, eles vivem um momento assim... Eu ouço deles e escuto também de pessoas que eles falam. O quanto que eles têm orgulho da mãe deles. O quanto que eles estão felizes. Porque hoje eu já consigo proporcionar para eles uma vida melhor, um conforto melhor. E eles... Não todos, não vou dizer que o Malu sonha com isso, não, mas eles vibram e sonham, até desenho no papel, eu me casando, não sei porquê. É sério? Que bonitinho. Malu tá aqui, olha a cara da Malu. Ela não gosta muito dessa ideia. Não gosta muito dessa ideia, não, mas os meninos sonham com isso, assim, mãe, você vai casar, vai chegar o dia... Minha filha, Júlia, ela fala, vai chegar o dia de você ter o seu homem. Tenha paciência, espere. Ela disse pra Essa mim, menina tem quantos anos? 8 anos. Entre 8 e 35 anos, mais ou menos, ela né? espera que vai chegar o seu, ela diz bem assim. Mãe, eu fiz um desenho, olha, isso aqui é você de noiva. Eu digo, ai, meu Deus do céu, tá profetizando. Então, assim, hoje eles realmente, depois que eu saí da loja, não posso deixar de dizer que tem sido muito desafiador, porque eu tô de corpo e alma na empresa, né? Vai fazer 2 anos ainda, não tem 2 anos. Mas temos uma outra qualidade de vida. Né, o tempo, e então levar para a não escola, é, de levar, de buscar. Então, assim, é outra vida, né? É outra vida e, assim, é a vida que eu não quero nunca mais perder pelo caminho, né? Continuar nela. E hoje eles se veem na minha pessoa e se inspiram, tanto que Malu já me ajuda, Júlia tá esperando ansiosamente para receber o primeiro salário dela, Júlio. Então, assim, eu acho que o que eu tô construindo junto com eles é algo que hoje talvez eu não consiga enxergar, mas daqui na frente, no futuro você vai enxergar. Então, os frutos, eles serão colhidos. Marta, uma coisa muito importante que você falou e que ficou aqui reverberando na minha mente é quando você falou sobre o fundo do poço. E você falou que mergulhou no autoconhecimento, mas você pediu ajuda para alguém? Alguém te ajudou assim de alguma forma? Ou só foram essas meninas que apareceram no seu caminho e enxergaram em você um potencial que nem você enxergava? Não, teve, assim, outras pessoas que me ajudaram nesse momento, mas não que eu pedisse ajuda. Hoje eu já consigo. Foram pessoas que reconheceram que você precisava? Reconheceram e chegaram junto. Inclusive pessoas que trabalham, né, com desenvolvimento pessoal, me deram a mão, ó, faz assim, vou te ajudar nisso, vou te fornecer isso, assim. Naquele período em que eu estava, né, saí da loja e fiquei trabalhando, que eu fiquei trabalhando de casa, então tinha pessoas que me ajudavam nesse sentido. Quando eu decidi empreender, quando eu decidi assim, vou colocar minha loja, apareceram pessoas que me deram conselhos. E apareceram pessoas também que queriam ajudar, entre aspas. Entre aspas. Né? Mas nesse período que eu estava vivendo o autoconhecimento, teve pessoas que me ajudou. Teve pessoas que me ajudaram, sim. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o último bloco, onde a nossa entrevistada de hoje é a Marta Sueli.
Mãe de gêmeos, mãe também da Malu. É Júlio e Júlia, né? É, Júlia e Mãe Júlia. de Júlio e de Júlia, mãe da Malu. E hoje, dona da Marta Móveis. Quantas lojas hoje em Lagedo? São duas. São duas lojas, duas grandes lojas hoje em Lagedo. Hoje ela é referência no ramo moveleiro na cidade de Lagedo, não só ali em Lagedo, como na região também. Vamos para o intervalo? A gente agradece aos nossos parceiros Óticas Diniz, CP Construção e também Casa dos Colchões. Obrigada pela parceria, a gente volta já. CP Construção, sonhe grande com a gente. Vem aí os Jardins Capibaribe 2 em Santa Cruz do Capibaribe. Casa dos Colchões, há mais de 30 anos trazendo conforto e sono de qualidade para nossos clientes. Óticas Diniz, para ver você feliz. Voltamos com o nosso último bloco do Mulher Pode de hoje, trazendo a Marta Sueli, que é empresária de sucesso, sim, hoje, não só na cidade de Lagedo, mas ela é referência em toda a região, tá? E agora nacionalmente, porque nós estamos compartilhando a história desta mulher incrível. E agora a gente vai falar sobre a virada de chave. Se você quer, de fato, um exemplo de uma pessoa que começou do zero, você vai ter algumas dicas para aprender a partir de agora com a Marta Sueli. Marta, como foi que surgiu no seu coração aquela faísca, a faísca do desejo de abrir a sua empresa? A primeira faísca foi quando me fizeram uma proposta de colocar a minha loja, ser o financiador e eu entrar com a cara, o trabalho. E de imediato eu falei, não, jamais. Ou seja, seria uma pessoa para investir, não é Investir. isso? E você entrar com a cara. Isso, entrar só com a cara. E aí eu falei, não, mas aquilo ficou. Por que que essa pessoa me fez essa proposta de ser o financiador da loja? Mas passou. Quando eu saí da loja, né, que eu era CLT, acabei não falando no outro bloco, mas eu fui ministrar alguns treinamentos e dar consultoria para empresas de imóveis. Que como foram 19 anos nessa empresa, então fiquei referência de uma líder com a equipe. Você acabou tendo muita bagagem ali naquele ramo, né? Isso. Aí lojas de imóveis me chamaram para assessorar. E aí eu peguei um desafio muito grande de uma loja que estava falida para alavancar. E alavanquei a loja em 2 meses. Eu falei, meu Deus, por que que mais uma vez eu me coloco nesse lugar de alavancar negócios e o meu fica lá no sonho? Alavancar o negócio das outras pessoas e o seu fica ali na gaveta. E o seu fica lá, só no sonho. Aconteceu um fato em uma das lojas que eu estava assessorando, que mais uma vez foi de encontro aos meus valores. Nessa empresa, o dono da empresa estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma funcionária. E ela era uma das líderes do grupo. E eu comecei a me sentir mal naquela mesa. Digo, meu Deus, isso não é para mim. O que é que eu estou fazendo aqui? Mais uma vez eu estou aqui colocando energia para alavancar o negócio. E está indo de encontro com o que eu acreditava e disse, não quero. E aí eu disse, vou sair e não quero mais fazer isso. E eu vou colocar minha loja. Aí fiquei, como eu vou fazer? Dinheiro eu não tinha. Não tinha ninguém na família que pudesse também ajudar, dar aquela mãozinha, patrocinar, né? De alguma forma. Isso. E aí, nesse momento, um gerente de uma fábrica ligou para mim fazer uma proposta de ser representante comercial da fábrica dele. Eu falei que não dava, que eu tinha filhos pequenos, ia ficar viajando, dormir fora. E falei, ele disse, mas como está a sua vida? Aí eu falei que eu tinha o desejo de ter a minha loja, mas não tinha dinheiro. Ele disse, mas por que você acredita que tem que ter o dinheiro? Eu digo, me dê o caminho, como vai ser sem dinheiro? Não, mas tem muitas formas. E conversou, eu falei, eu tenho uma ideia. Eu vou contar tudo e se ela é real ou se ela não existe. Que aí eu já desisto. Eu quero abrir uma loja no Instagram, criar a marca e vender móveis por encomenda. Pego os catálogos, ofereço para o cliente me paga, eu faço o pedido, quando chegar a mercadoria eu entrego. Tu acha que dá certo? Ele disse, já deu. Comece. Se tu tem certeza, ele muito experiente, se tu tem certeza, tem. Aí conversei com mais 2 amigos também do ramo moveleiro. O que é que tu acha? Só que eu sentia que eles diziam assim, comece, mas no fundo, eles achavam uma coisa meio irreal. Meio louca. Peraí, quem em sã consciência vai comprar um móvel pelo catálogo, pagar antes e esperar 40 dias para chegar? Mas mesmo assim eles me incentivaram. E assim eu fiz. Criei a marca Marta Móveis, que não era o que eu queria, mas o nome Marta era conhecido na cidade, né? Já no ramo moveleiro e também. Então eu disse, não tem outro nome, vai ser Marta Móveis e é Marta Móveis. Criei a marca, lancei a marca. Todo mundo
que bom, que feliz, mas como vai ser? E aí eu comecei, olha, o meu negócio é uma proposta diferente, você vai escolher num catálogo que tem mais de vários itens, um móvel personalizado, da cor que você quer, construir toda a narrativa que me favorecesse. O custo também vai ficar mais barato, porque de fato eu fazia um preço mais barato, porque não era pronta entrega. Isso. E fui, todo mundo. Aí criei um grupo no WhatsApp, ó, entra nesse grupo aqui, que eu logo vou colocar mais informações. E as pessoas entrando no grupo. Aí cada pessoa que entrava dizia, meu Deus, e o pessoal tá se interessando. Tá se interessando. Olha, eu tô escolhendo os móveis. Tudo que eu fazia, né? Que eu tava escolhendo, não. Era pra eu mostrar pra eles escolhendo, porque eu não tinha dinheiro pra pedir. Qual é a fábrica que vai mandar um pedido pra você, num CNPJ que você abriu agora? Não vai, né? E aí eu conversei com os amigos, ó, me dá teu catálogo, se eu vender, tu consegue o pedido de uma peça ou duas? Consigo. Vá, faça, venda, que a gente consegue. Eles queriam me ajudar, de fato. Eles estavam apostando em você. Estavam apostando. E eu disse, vou fazer um lançamento. Olha como ela é ousada. Meu Deus. Vou fazer um lançamento no dia do meu aniversário, 26 de fevereiro de 2023. Vou vender no grupo do WhatsApp à noite, um domingo. E assim eu fiz. Quando terminou esse lançamento dentro do grupo, eu botei as fotos, colchão, guarda-roupa, tal. Fui botando os preços e o link para a pessoa falar comigo no WhatsApp. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Como é que faz? O cartão. No outro dia, eu saí, feito uma louquinha, com a maquineta, passando os cartões. Quando eu fechei, eu tinha vendido R$ 31.500. Sem ter um móvel. Sem ter nenhum móvel. Não, nenhum móvel. Menina, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu vibrava. À noite, assim, eu fui dormir na madrugada. Eu feliz com aquilo. Porque eu disse, meu Deus, o povo acredita em mim mesmo. Então, as pessoas confiavam em mim e acreditavam em mim. Aí foi quando eu entrei em contato com os representantes. Olha, eu vendi isso e isso, e agora? Deixa comigo que eu vou mandar. E aí eu vendi, né? E as pessoas já começaram a pagar mesmo Já sem ter pagaram, recebido? passaram o cartão. Outros fizeram Pix, foi cartão. No mesmo dia, isso foi dia 26 de fevereiro. E só ia chegar os produtos com 30 ou 40 dias. E aí, um amigo, né? Sempre um amigo, que foi com uma relação construída nesse network ao longo da vida. A importância das relações. Exato. Ele disse, ó, arruma uma garagem, que eu vou te mandar R$ 12.000 de colchão. Porque quem quiser, tu já tem pronta entrega. Disse, como assim? Se eu conseguir? Vai no prazo, tu vai pagando, não tem estresse. Arruma uma garagem, porque eu não tinha onde colocar. Saí feito uma louca. Disse, já sei. Vou alugar uma casa grande com uma garagem. Na garagem eu coloco esses colchões e nos quartos eu peço um guarda-roupa, uma cama, monto um showroom. Inclusive, o nome primeiro era Showroom Marta Móveis. Showroom Marta Móveis. E aí fiz isso. Aí comecei a procurar, encontrei uma casa por trás do hospital. Eu disse, meu Deus, o aluguel era quase R$ 2.000. Eu disse, sim, eu tenho dinheiro para pagar esse aluguel. Aí, passando, vi um ponto, que era bem na praça, longe do centro. Aluga. Você vai quanto é esse ponto? Entrei, liguei pro rapaz, ele veio e mostrou, aí passou o valor, eu disse, minha Nossa Senhora, R$ 2.500, eu não tinha nenhum real. Tinha, mas era o dinheiro que eu tinha vendido os móveis, eu tinha que pagar para a fábrica, aí eu tinha que fazer a conta do que ia sobrar para ver se dava para pagar esse aluguel. Quando eu fiz a conta, dava para pagar o aluguel. Aí o meu amigo disse, alugue? Eu disse, eu alugo. Ele disse, aluga, rapaz. Olha, 3 colchão que tu vender ali, tu vai conseguir. Vai, tu vai sozinho, não vai ter funcionário e tal. Eu digo, beleza. Aluguei, fechei o contrato com o homem, ele disse, pronto, eu vou pintar e lhe entrego. Quando foi dia 11 de março, chegou o caminhão Eita, eu ia falar o nome, pode ir? Pode falar. Chegou o caminhão da Ortobon. Aí eu disse, meu Deus do céu, os olhos brilharam. Descarregar a nota fiscal. Marta, Sueli, da Silva, CNPJ, tal. Nesse dia, eu já não estava só. Eu tinha uma amiga comigo, que foi da equipe que eu trabalhava, e ela dizia assim, no dia que você sair daqui, se você for vender milho na beira da pista, me chame que eu vou abanar o fogo. Nossa. E aí, nesse dia, ela já estava comigo. Essa é uma amiga. Aí, como foi a frase, Marta? Pô, no dia que você sair daqui, se você for vender milho na beira da pista, ela usou exatamente isso. Você me chame, que eu vou abanar o fogo. Por que ela disse isso? Porque quando eu contratei ela, na época eu fazia as contratações, ela era rapadora de mandioca. Nossa. E ela dizia assim, foi você a primeira pessoa que acreditou em mim. Porque eu só era rapadora de mandioca e você acreditou. E ela chegou nessa empresa onde ela trabalhou comigo a ser supervisora de vendas. E hoje ela é minha gerente de vendas. Ela é meu braço direito. Olha as voltas que o mundo dá e o quanto vale a pena quando você continua seguindo em frente de acordo com os seus valores. E eu sempre digo o seguinte, Marta, que o bem ele volta para você
de alguma forma. Infelizmente, nós vivemos em um mundo hoje onde nós ouvimos muitas pessoas dizer, olha, não vale a pena não, você ser bom, você é besta, você é bobo, você não ganha nada com isso. Eu vou falar pelos meus valores. Eu nunca me arrependi de ser uma pessoa boa, de agir com caráter, de agir de acordo com os meus valores. Eu uso muito, inclusive, uns exemplos assim que eu gosto de contar para as pessoas próximas assim. Eu digo, olha, digamos que, sei lá, você fez um bem aí para uma pessoa há muitos anos atrás e de repente você, por algum motivo, você achou que aquela pessoa fosse devolver o bem para você e você percebeu que aquele bem não voltou daquela pessoa. No futuro, de repente você tá lá passando na rua e você deixou cair sua carteira. Tô dando um exemplo aqui. Vem um ser humano lá que aparece não sei de onde, encontra aquela carteira e devolve ela para você. Aquele bem referente ao que você fez para aquela pessoa lá atrás, ele tá voltando para você. Nem sempre o bem que você faz para as pessoas volta da mesma pessoa. Nem sempre isso acontece. E é bom a gente deixar isso claro, que é para as pessoas não criarem expectativas, né? Porque cada um oferece o que tem, de acordo com o que possui. Mas que o bem volta para você, volta. E como é bom quando encontramos pessoas leais, pessoas que reconhecem a mão que foi dada lá atrás. E foi isso que aconteceu com a sua amiga. Uma mão lavando a outra, literalmente, crescendo juntas. Literalmente. E hoje, se eu estou aqui, ela está lá, cuidando de tudo. Como gerente. Como gerente. Então, naquele momento, nós duas ficamos felizes demais. Só que o ponto tinha 7 metros de largura por 20 de fundo. Meu Deus! Como? Uma pilha de colchão. Aí eu costumo dizer que era uma pilha de colchão e um sonho. Eu tenho até essa foto. Eu e ela sentada em cima dessa pilha de colchão. E o vão não tinha mais nada. Mas a gente estava feliz. Eu não abri as portas, porque eu fiquei com vergonha. Se eu vou abrir as portas só com colchão, não. Fica fechado e eu vou vendendo pelo WhatsApp, como eu estava fazendo. E aí, a história se espalhou, Marta Móveis se espalhou o nome, né? Começou uma fábrica ligar, outro representante ligar. Quero estar junto com você, olha o catálogo, escolha. Eu disse, mas eu não tenho condição de comprar com dinheiro. Vai ser crédito, eu estou avalizando o crédito para você. Todos eles. Fábricas de nível nacional se abriram. E aí veio o evento, o primeiro evento que eu participei de feira de móveis como Marta Móveis, que foi já em abril, foi um mês assim, mais ou menos, em abril. E quando eu cheguei nessa feira, eu fui super, super abraçada. Todo mundo dizia assim, eu sabia que um dia você ia fazer isso. Você tem muito potencial, você é uma menina que batalhou, que trabalha, honesta, você tinha que colocar o seu negócio. E a gente tá junto com você e vai te ajudar. Então, assim, nesse momento aí foi crucial, né, essas pessoas nesse caminho, nessa tomada de decisão. Só que antes dessa decisão, de começar, só com o sonho a pilha de colchão, teve outras propostas de sociedade. De sociedade. Sociedade. Só que nessas propostas de sociedade, mais uma vez, eu disse, teve uma delas, eu tenho que ver se realmente é para ser. Eu acho que cheguei até a comentar com você uma vez. E eu fiz um propósito de oração, que eram 7 dias na madrugada. E eu pedi para Deus que se fosse para ser aquela pessoa que ia realmente ser, algo desse certo, que era olhar o ponto que a gente ia alugar. E um dia antes, a pessoa ligou e disse que não ia mais alugar, que tinha vendido o ponto. Aí eu tomei mais uma vez como sinal. O sinal e a decisão. Não é para ser com essa pessoa. Aí eu baixei a cabeça. Depois veio outra pessoa, mas aí também não confirmou. E aí, mais uma vez, a minha amiga, a que me deu a primeira palavra de que você tem clareza do seu potencial, ela veio novamente. E ela disse, por que você está procurando alguém para colocar no sonho e na promessa que Deus confiou para você? É seu, não é de ninguém. Você está querendo colocar alguém para interferir naquilo que Deus disse que era seu. Comece com o que você tem e comece agora, não espere. E eu disse, meu Deus, aí, aquilo também foi muito importante. Aí eu acabei a história de sociedade. Eu disse, vai ser eu sozinha e eu vou começar e vai dar certo. Quando você se prepara, quando você se posiciona, tudo aquilo que você vai precisando vai aparecendo ao longo do caminho. Tem um versículo que eu gosto muito dele, e esse versículo diz o seguinte: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então cabe a você preparar-se para a batalha. Esteja pronta, posicione-se, tenha coragem, determinação, coloque a armadura.
O futuro a Deus pertence, mas ele Exatamente. precisa de pessoas dispostas, que estejam ali realmente posicionadas para enfrentar tudo aquilo que for preciso. E foi exatamente o que você fez. Marta, uma coisa muito interessante que você falou, é que você disse que mesmo com uma pilha de colchões, mas as pessoas estavam ali dando crédito para você. Quando eu digo dando crédito, era confiando em você, clientes procurando você. O que as pessoas precisam hoje para iniciar um negócio, que elas precisam entender, é o seguinte, é que primeiro as pessoas, elas compram a sua imagem, elas compram os seus valores, depois é que depois é que elas compram de você o produto ou o serviço. Por isso o nome Marta Móveis pegou. Por isso que as pessoas hoje, elas procuram tanto você, porque elas se identificam com você, elas se identificam com a sua história. A loja começou, então, há 2 anos, não é isso? Uhum. O ponto aí que só tinha uma pilha de colchões, né? Gente, era tudo que ela tinha, uma pilha de colchões e um sonho, tá? E a gente vê, Marta, diariamente pessoas tratando funcionários mal e esquecendo também de onde essas pessoas vieram. Mas eu vejo que você trata todos os seus colaboradores com muita gratidão, você trata com muito carinho, com muito esmero. Como você enxerga os seus funcionários hoje? Eles são a minha prioridade. Não é o cliente a minha prioridade. São os seus São funcionários. os meus funcionários. Porque eu sei que eles, estando bem, sendo bem tratados, reconhecidos, bem remunerados, eles vão fazer o melhor para o meu cliente. Não adianta eu focar no cliente e a equipe... Eu não ser uma boa gestora, eu não tirar deles o melhor que eles têm. E eu sempre digo para eles assim, olha, no dia que chegar, pode faltar para mim, mas para vocês não vai faltar. Não vai faltar e nunca tem faltado. Agora, perto do final do ano, que eu lembro que quando eu trabalhava como CLT, eu dizia, meu Deus, se um dia eu for dona do meu negócio, nessas datas, eu vou fechar o meu negócio mais cedo, para quem trabalha poder ir para casa, fazer sua ceia, comprar sua roupa, seu sapato, porque eu saía naquelas carreiras, 6 horas, correndo, as coisas fechando, e eu pensava isso. Quando foi esse ano, aí eu determinei. Você teve a oportunidade de colocar em prática. Sim, colocar em prática. E foi interessante que a Adjane liga para mim, olha, mas tem uma mulher que quer comprar um negócio. Eu disse, não. Não é essa venda que vai fazer com que a gente fique mais rico ou menos rico, ou fature mais ou menos mais. Não é isso que vai fazer a diferença. Nós vamos fechar às 14 horas e todo mundo vai embora para fazer sua ceia e se organizar. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, zelo muito por eles, né? Não só no reconhecimento financeiro, que é importante sim, mas no reconhecimento de ajudá-los. Hoje eu digo para eles, a gente tem um momento toda segunda-feira, onde a gente traz ali um tema para ajudar que cada pessoa se desenvolva, para fortalecer o emocional e o espiritual também. A gente ora junto e eu digo para eles, eu estou ofertando, eu tenho uma estante repleta de livros. Tá aqui, vocês podem pegar esse livro para ler. E eu não fico presa a dizer assim, se eles tiverem o conhecimento, eles vão... Não, eu digo, olha, se vocês... Chegar o momento que você vê, Marta, aqui já não é mais o meu lugar. Eu já aprendi o que eu precisava e já consigo voar. Deixo voar. Eu deixo voar lindamente e assim... Sem pestanejar, sabe? Então, assim, minha equipe, meus colaboradores... Eu tenho orgulho de dizer que eles são bem tratados. Bem Marta, tratados. para a pessoa que está nos acompanhando e de repente essa pessoa ela não enxerga o seu potencial, ela não consegue enxergar em si seu potencial, habilidades, o seu valor. O que você diz para essas pessoas? Porque você também passou por isso. Você teve que se deparar com pessoas que, de longe, reconheceram que havia mais em você. Estar atento aos sinais, né? Esse é um dos pontos que, graças a Deus, eu fiquei atenta a essas vozes. Porque vem a voz que fala que a gente não é capaz, das pessoas que também desacreditam de nós, mas tem aquelas pessoas que acreditam. Mas para quem não olha para si, não se vê e não acredita em si, ela precisa tomar uma decisão de enxergar de forma racional aquilo que ela não consegue enxergar, mas ela começar a enxergar de forma racional, buscando o conhecimento, para que a partir dessa decisão que ela toma, isso vai vir naturalmente. No começo, eu li as coisas e eu achava que só acontecia com as pessoas do livro. Mas quando você persiste, você vai vendo que não, pode ser comigo também, pode acontecer comigo também. Então, no começo, você não vai acreditar de cara, você não vai ler um livro e vai dizer, uau, eu sou maravilhosa, eu vou... Não, mas você tem que se manter fiel à sua jornada, fiel a você. A persistência. A persistência. Persistir que você vai, com o passar dos dias, você vai olhar e vai dizer, caraca, eu sou extraordinário mesmo. Eu consigo mudar essa realidade. Eu consigo mudar a realidade, eu sou vitoriosa e eu consigo mesmo. Então, assim, tem que realmente persistir.
e buscar. Não é cruzar o braço e achar que só vai vir para quem tem de ter. Todos têm. Hoje são quantos funcionários? 9. 9 funcionários, 9. 2 lojas. Isso. Qual o tamanho das lojas hoje, Marta? Ô, Nédia, somando, elas dão 250 metros quadrados, né? Só que a segunda loja, ela veio apenas 4 meses depois da primeira. 4 meses só, 4 depois meses. da primeira. Porque o que era uma pilha de colchão e o sonho passar a ser pequeno. Aí a gente foi para a segunda e já temos promessas aí de ir para um lugar um pouco maior, em outro ponto mais estratégico. Pois é, eu falei para vocês que nós teríamos muita coisa para conversar com a Marta Sueli. Marta, a gente vai fazer um bate e volta agora, tá? E você vai responder para mim em uma palavra. Quando você olha para trás, o que mais te inspira? Em uma palavra. Coragem. O que é mais importante ter para superar um momento difícil? Fé. Se você pudesse dizer algo para quem não acreditou que você seria capaz. Tá tudo bem, eu também não acreditava. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Não é isso, Marta? Durante muito tempo eu não acreditei também, então, tranquilo. Agora me diz uma coisa, quando foi... Olha, eu voltando aí para uma pergunta, mas é que eu esqueci de fazer essa pergunta. Quando você inaugurou a sua primeira loja, inauguração mesmo, não só aquele espaço lá com os colchões, chegou a receber visita de alguém da outra loja que você trabalhava? Ou recebeu alguma mensagem, alguma felicitação? Não. Como tem sido essa convivência? Não tem tido. Se distanciaram? Se distanciaram. Ah, entendi, tô entendendo. Porque agora a Marta Móveis... Tá, deu para entender, né? Mas, Marta, eu estou muito feliz por ter recebido você aqui. Desejo profundamente mais sucesso, porque sucesso você já tem, independente das lojas. Por quê? Porque você descobriu a sua capacidade e o seu valor. Então, o seu sucesso, ele vem disso, da capacidade de acreditar em você. Que você continue sendo referência, não só como mulher, mas como empresária, como mãe, como um ser humano que vale a pena a gente conhecer, tomar um café e conversar, né? Me sinto muito feliz e realizada por receber você aqui hoje. A todas as pessoas que estão aí nos acompanhando, vocês podem, tá? Convido aí todo mundo para acompanharem a Marta também nas redes sociais. Comentem aí nos comentários o que foi que vocês mais gostaram, o que foi que mais marcou, assim, para você, mulher que está me ouvindo. Qual foi a virada de chave depois dessa conversa, desse episódio que vocês acabaram de ouvir com a Marta? Eu vou ler todos os comentários, eu vou responder todos os comentários, porque eu acredito que algumas chaves foram viradas aqui. Eu espero que tenham sido viradas. Marta, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço, Nédia. Agradeço demais ter esse momento aqui. Só de estar aqui perto de você já é um momento muito especial e da equipe também. E o espaço, né? O espaço para que essa história real, de vida real, ela possa alcançar muitos corações, muitas mulheres, não só mulheres, homens também, mas em especial as mulheres, para que elas possam acreditar e confiar em si. A chave principal é que elas consigam, de fato, acreditar no potencial, acreditar em si e fazer algo. Não basta só acreditar, tem que fazer algo. Independente da situação em que você se encontre, a condição em que você se encontre, o que você precisa, primeiro do que tudo, é tomar consciência da situação atual. Depois disso, você precisa tomar decisões. E depois que você toma decisões, você precisa partir para a ação. Tem que agir, porque se você não age, não tem como a coisa funcionar. Eu desejo para você que você aprenda a crescer com todos os desafios que são colocados diante de você, porque nada te acontece por acaso. Tudo o que te acontece é de fato o que você precisa para evoluir na sua jornada, na sua caminhada. Por mais que seja doloroso, não é, Marta? Mas você percebeu que tudo o que aconteceu com você foi primordial para que você aprendesse as lições. Não é isso? Exatamente. Gente, um beijo para vocês. Um episódio a cada 15 dias aqui no YouTube, no Spotify e os cortes em todas as plataformas digitais. Um grande beijo da Nédia Alves.